Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Mais uma semana começando, que seja leve e com boas notícias. É o que todos nós estamos precisando, não é mesmo? Bom, como eu disse, mais uma semana começando, né? A gente tem um encontro marcado aqui todos os dias, às 6 horas da tarde. Também tem o nosso canal do YouTube. Se você perdeu aqui a nossa edição na TV Com Brasil, é só acessar o YouTube no canal Brasil Nordeste Oficial. Lá você tem acesso a todos os nossos programas, conteúdos que já foram ao ar. Bom, hoje é dia 10 de abril, Dia Nacional do Campo. A data surgiu com o objetivo de homenagear e conscientizar a população sobre a importância do campo para a economia e existência de uma sociedade. No campo são exploradas diversas atividades, sendo que o destaque vai para a agricultura e pecuária. Atualmente, um dos grandes desafios do campo é a geração de alimentos que possam abastecer uma população mundial com mais de 7 bilhões de habitantes, sem causar prejuízos para o meio ambiente. A exploração consciente e sustentável da área rural é uma tarefa de todo ser humano e empresa que trabalha direta ou indiretamente com o campo. A gente realmente precisa ter muito cuidado com essa área, né? Lembrando que a maioria dos nossos alimentos sai, então, com certeza dessa área. Vamos aos nossos destaques de hoje. Atletas cearenses vão ser vacinados contra a Covid antes das Olimpíadas de Tóquio. Vacinação em Salvador é retomada com a chegada de novos lotes da Coronavac. Em homenagem ao Dia das Mães, presidente Jair Bolsonaro faz passeio ciclístico em Brasília. 13º para aposentados e pensionistas do INSS é adiantado. Bolsonaro será recebido por prefeito em Campina Grande, Paraíba, que solicitará recursos. Tudo isso e muito mais agora no programa Brasil Nordeste. Eu começo chamando já a nossa assistente de mídias sociais, porque olha só que notícia interessante que ela traz. Atletas cearenses serão vacinados contra a Covid-19 antes das Olimpíadas de Tóquio. Natânia Mello, boa noite para você. Olá, Camila. Olá, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. O Ceará irá vacinar contra a Covid-19 atletas olímpicos e membros da delegação brasileira que irão representar o país nas Olimpíadas de Tóquio. De acordo com o governo do estado, outros 5 estados também vão imunizar desportistas. Ao todo, 1.266 pessoas vão receber a vacina da Pfizer em diferentes estados do Brasil. Destas, 26 serão vacinadas no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, de 12 de maio a 21 de junho. O período vai contemplar a aplicação das 2 doses do imunizante, que deve ter intervalo de 21 dias entre primeira e segunda dose. O Ceará é o único estado do Nordeste a operacionalizar a imunização. Os imunizantes foram doados pela Pfizer e não foram retirados do quantitativo enviado às unidades federativas para a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Com isso, a imunização dos desportistas não deve afetar o esquema de vacinação que segue em andamento no Ceará. Que bom, né? Os atletas então já vão embarcar aí com essa segurança. Isso é ótimo, com certeza traz um conforto maior para eles que vão entrar numa disputa intensa, né, nesses jogos, nessas Olimpíadas lá de Tóquio. Bom, olha só, a Natânia continua com a gente. Agora ela fala que 169 mil potiguares maiores de 18 anos já sofreram violência sexual, diz o IBGE. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE apontou que 169 mil pessoas maiores de 18 anos que moram no Rio Grande do Norte atualmente já sofreram algum tipo de violência sexual durante a vida. O número representa 6,4% da população potiguar nesse grupo de idade.
A pesquisa considera violência sexual quando uma pessoa for tocada, manipulada, beijada ou teve parte do corpo exposta contra sua vontade, foi ameaçada ou forçada a ter relações sexuais ou quaisquer atos sexuais contra a vontade. No Nordeste, o número estimado de mulheres que sofrem violência sexual é de 1,8 milhão, também 3 vezes maior que o número de homens, 612 mil. Em todo o Brasil, 7,4 milhões de mulheres relataram ter sofrido esse tipo de violência, enquanto o número de homens foi de 1,8 milhão. Essa realmente é uma notícia triste, lembrando que no dia 18 de maio é o dia de combate à violência sexual de crianças e adolescentes. A gente precisa, inclusive, prestar atenção nos sinais, porque muitas crianças e adolescentes passam por esse problema e tem adulto que não sabe identificar. Então, no dia 18 de maio, a gente vai sim tocar neste assunto, porque é importante esse tema. E olha, seguimos aqui, viu, porque tem novidades sobre o decreto que flexibiliza e institui o toque de recolher entre a meia-noite e as 5 da manhã, isso no estado do Piauí. Natânia Mello. O governador do Piauí, Wellington Dias, publicou na sexta-feira 7 mais um decreto mantendo as medidas restritivas no estado, desta vez até o dia 16 de maio. Algumas restrições permanecem, mas o toque de recolher foi reduzido em 1 hora. Segundo o documento, a partir desta segunda-feira 10, fica proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas, sendo permitido somente em casos de extrema necessidade, entre meia-noite e 5 horas. A mudança representa uma flexibilização da medida que até o decreto anterior era estipulada entre 23 horas e 5 horas. De acordo com o decreto, a mudança considerou a avaliação epidemiológica e as recomendações apresentadas na reunião do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Piauí. Obrigada, Natânia, pela sua participação. A gente se encontra já já no Giro dos Governadores. Vamos lá para a Bahia? Pois é, chamar então a Rita Brandão. Olha só, a vacinação lá em Salvador foi retomada, isso graças à chegada de um novo lote da Coronavac. Lembrando que a vacinação e a aplicação da segunda dose estava atrasada no país inteiro e parece que com a chegada, né, desses novos lotes vai começar então a regularizar a segunda dose então das pessoas que estavam atrasadas. Rita Brandão, conta mais pra gente. Boa noite. No sábado, um novo lote de Coronavac chegou à capital baiana e o prefeito Bruno Reis postou informações em suas redes sociais. Escreveu o prefeito: acabaram de chegar 26 mil doses da vacina Coronavac em Salvador, que serão fundamentais para retomarmos a aplicação do imunizante em nossa cidade, principalmente as segundas doses. Agendamento do serviço, hora marcada a partir das 9 horas neste domingo 9. Pessoas com segunda dose marcada para dia 30/4 ou antes disso e que não tiveram acesso à segunda dose da Coronavac. Pessoas com segunda dose entre 2 a 10/5 no cartão de vacinação. Vale lembrar que pessoas com a data de retorno marcada para 1/5 não devem agendar no site. Elas devem ir ao posto de vacinação sem precisar de marcação na próxima segunda-feira, dia 10. A vacinação vai ser suspensa neste Dia das Mães e será retomada na segunda-feira. Quanto mais vacina, menos casos de coronavírus. E não estamos medindo esforços para acelerar a vacinação de Salvador. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Bom, como eu falei antes de chamar a Rita, a segunda dose da Coronavac estava atrasada não só lá na região onde está a Rita, né, que é ali em Salvador, mas em vários pontos do país. Tinha gente, inclusive, muito preocupada, porque já passou até aquele prazo de 21 dias que é necessário para a pessoa tomar a segunda dose. Que bom que agora está estabelecendo. Mas fica a pergunta, e aí, as pessoas que passaram desse prazo, a imunização vale ainda? Isso tem que ser refletido. Seguimos, pessoal. Na Bahia, rodoviários fizeram uma nova paralisação lá no estado. Vamos ver. Rita. Rodoviários fizeram paralisação hoje na capital baiana. O vereador e dirigente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Tiago Ferreira, informou que a categoria pode paralisar as atividades caso o acordo firmado entre a Prefeitura de Salvador e os ex-trabalhadores do Consórcio Salvador Norte, CSN, não seja homologado. A gestão municipal tinha disponibilizado o valor para o pagamento e o acordo ainda não foi homologado.
Eles terão uma reunião nesta quarta-feira 14 e, caso não haja solução, há o risco de acontecer paralisação e protestos pela cidade. Fala Tiago. Espero que a gente tenha uma data certa para informar a categoria quando iremos receber nossas rescisões referentes pelo menos ao FGTS. Caso isso não ocorra, iremos organizar um protesto para que isso seja solucionado. O consórcio era responsável por mais de 60 linhas que transportavam passageiros entre a estação Mussurunga e a estação da Lapa, passando pela orla de Salvador. Ele também foi responsável por parte da alimentação da linha 2 do metrô. Em março, o prefeito Bruno Reis detalhou o resultado da intervenção da prefeitura na CSN, que fazia parte do consórcio integral Salvador. Segundo ele, a auditoria mostrou um número significativo de irregularidades graves e gravíssimas, com inflação de normas legais, contratuais e regulamentares que comprometem diretamente e fortemente a prestação dos serviços. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Muito obrigada, Rita, pela sua participação. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu vou chamar o jornalista Marcelo Jorge porque ele vai falar o seguinte, gente, que o Bolsonaro será recebido pelo prefeito em Campina Grande, na Paraíba, que deve solicitar recursos. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tem feito muitas visitas, pela região Nordeste. Marcelo, boa noite para você. Pois é, olá, muito boa noite, Camila Castro, boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos aos nossos telespectadores internautas que acompanham o Com Brasil Nordeste, aqui no Brasil Nordeste Oficial, canal do YouTube, ou também pela TV Com Brasil, naturalmente em todo o país, através da Sky, da Oi Canal 28 e todos os outros canais que exibem esse importante programa do telejornalismo brasileiro. Vamos às informações do Nordeste, vamos até Campina Grande, na Paraíba. Olha, Camila, o prefeito Bruno Cunha Lima comandará na manhã desta próxima sexta-feira, dia 18, a recepção ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que passará rapidamente por Campina Grande, devido a uma escala de viagem aérea com destino a Pernambuco. Bruno vai recepcionar o presidente no aeroporto João Suassuna por volta das 10 horas da manhã, oportunidade em que apresentará alguns pleitos de interesse da cidade. O prefeito campinense revelou alguns pontos da pauta que pretende tratar com Bolsonaro: a duplicação da BR-230 até o ponto conhecido como Farinha, além da revitalização da Feira Central e outros projetos destinados a atender demandas da população. Segundo o prefeito, em breve haverá uma visita oficial do presidente a Campina Grande, mas acrescentou que já busca conquistar, junto ao governo federal, apoio para obras como o prolongamento do canal de Bodocongó até a ponte do Cruzeiro e o sequenciamento do canal do Prado, que neste momento tem sido alvo de recuperação asfáltica. Ele quer também, Camila e telespectadores, obras de urbanização e de construção de mais residências populares na cidade. Vale adiantar e salientar, Camila e telespectadores, que o presidente Jair Bolsonaro, desde o início do governo, já defendia a premissa de mais Brasil e menos Brasília, uma alusão direta à questão dessa demanda solicitada por prefeitos que vão continuamente aí até a capital federal e, como a gente fala no jargão político, com o pires na mão, fazer pedidos aí ao presidente da República. E o que o presidente quer é que os prefeitos possam, claro, receber o atendimento a essas demandas estando em suas próprias cidades trabalhando, né? Isso aí, inclusive, economizaria aos cofres públicos municipais essas indas e vindas de prefeitos e secretários até Brasília. Portanto, vamos aguardar aí que outros municípios também entendam que o governo federal pode e deve, ajudar esses municípios e que se alinhem com uma boa política que possa ser feita. Naturalmente, na hora de criticar, se critica, mas na hora de entender que o governo vem buscando melhorias para os municípios, os prefeitos têm que esquecer cores partidárias e também lutar por sua população. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, nesse início de semana, Marcelo Jorge, uma boa noite e um bom programa a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Marcelo, até amanhã. Vamos para uma pausa rapidinho para o intervalo comercial. Na volta tem muito mais informações para você. Olha, o nosso telefone está aparecendo aqui na sua tela. Pode mandar mensagem que a gente responde, tá bom? A gente volta já já. Estamos de volta e olha só, centenas e centenas de motociclistas se juntaram ao presidente Jair Bolsonaro ontem, no domingo, para fazer um passeio de moto, isso em homenagem ao Dia das Mães. Vamos ver como é que foi. O presidente Jair Bolsonaro realizou um passeio de moto de aproximadamente 1 hora, em homenagem ao Dia das Mães na manhã deste domingo, passando pelas ruas de Brasília. Pessoal, hoje é um dia especial para todos nós. É o Dia das Mães e, obviamente, essa reunião nossa é para homenageá-la em primeiro lugar. Ele foi acompanhado por centenas de motociclistas, inclusive o deputado Hélio Lopes, que postou em suas redes sociais o trajeto percorrido pelo presidente e demais motociclistas. O passeio foi anunciado por Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo em redes sociais. Na ocasião, o presidente falou que esperava cerca de 1.000 motociclistas que o acompanhassem no passeio em homenagem ao Dia das Mães. Só que este número superou as expectativas. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, todos os domingos, tem alguma agenda especial, né? Principalmente aqui em Brasília. Ele visita vários pontos, principalmente as regiões mais pobres da capital federal. E olha só, gente, o governo federal assinou um decreto que antecipa os pagamentos das parcelas do 13º salário dos aposentados e também pensionistas do INSS para os meses de maio e junho, em razão da manutenção da pandemia da Covid-19. É uma boa notícia para quem está realmente precisando de dinheiro agora já nesse mês de maio, nesse mês de junho, vai poder contar então com o 13º salário. Veja só. O abono anual no valor da renda mensal do benefício é devido aos aposentados, pensionistas, aos assegurados que recebem auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente e também aos dependentes que recebem auxílio reclusão. O pagamento do benefício será realizado em 2 parcelas. A primeira será paga no período de 25 de maio a 8 de junho, correspondente a 50% sobre o valor do benefício devido ao mês de maio. E a segunda no período de 24 de junho a 7 de julho, no valor referente à diferença. 3 vezes 1. No valor referente à diferença do montante total do abono anual, descontada a quantia paga na primeira parcela. Vale lembrar que cada parcela do 13º salário será paga em conjunto com o benefício a ser pago nas competências de maio e junho de 2021. A antecipação do pagamento, além de não afetar os gastos públicos, tendo em vista que o valor já está previsto no orçamento financeiro de 2021, contribui para a melhoria da renda mensal dos segurados da Previdência Social, em grande maioria idosos ou incapacitados para o retorno ao trabalho, que compõem um grupo mais vulnerável e dependente dos benefícios do INSS para prover o sustento de suas famílias neste momento de crise sanitária. Olá pessoal, eu passo aqui para informar que hoje foi publicado pelo presidente da República um decreto que antecipa o abono anual dos segurados e pensionistas do INSS, o 13º. Com isso, estamos injetando na economia
nas duas parcelas, que serão pagas em maio e em junho, aproximadamente 56 bilhões de reais a 31 milhões de pessoas. Lembro também que na semana passada foram publicadas duas medidas provisórias, a medida provisória do bem e uma outra medida provisória, a 1046, que dentre outras medidas posterga, difere o pagamento do FGTS, sem nenhum prejuízo para o trabalhador. Portanto, estamos injetando também nessa medida do FGTS 40 bilhões. Com as duas medidas, 56 bilhões por meio da antecipação do 13º e 40 bilhões por meio do diferimento do FGTS. Portanto, o governo federal auxiliando, mais uma vez, na retomada econômica e nessa questão da pandemia. Um abraço a todos, muito obrigado. E agora, olha só que notícia interessante. O Ministério da Educação lançou um novo painel de monitoramento sobre o coronavírus. Vamos ver então como é que funciona essa ferramenta. O novo painel de monitoramento do coronavírus fornece dados em forma de mapas e diagramas interativos, responsivos, com o objetivo de informar a sociedade com transparência e praticidade, bem como auxiliar os gestores na tomada de decisões. O relatório ele consolida as ações promovidas pelo Ministério da Educação ao longo do último ano, de março de 2020 a março de 2021, para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. Nós temos que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros e, diante de outros fatos ou outras lutas que tivermos, nós podemos usar a experiência que vivemos nesse tempo tão difícil desse último ano. Como sabemos, no Brasil, grande parte das aulas presenciais estão suspensas. Essa situação deverá seguir ritmos diferenciados em cada estado e cada município, a depender da extensão e intensidade da pandemia. O Brasil é um país continental e, naturalmente, há diferença de situações e de incidência da doença de norte a sul, de leste a oeste. A gente entrega uma informação dessa referente aos institutos federais, a gente alcança de uma forma muito significativa uma população que é extremamente carente. Hoje, na rede federal, 74% dos alunos vêm de famílias com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. São pessoas que muitas vezes estão apartadas do processo de conhecimento do funcionamento das instituições em que seus filhos estudam. E a partir desse painel elas vão poder saber se a instituição está em funcionamento, qual é a situação da pandemia. Hora de chamar o jornalista Sandro de Moura, que vai falar de uma figura que era muito conhecida no meio político, mas que infelizmente partiu, nos deixou, é o pai Uzeda. Olha, ele já benzeu presidentes da República, já benzeu até time de futebol. O Sandro, então, vai fazer uma homenagem a esta figura. Sandro, boa noite para você. Olá Camila, olá a todos. Hoje eu venho falar de uma figura muito interessante da cidade do Rio de Janeiro. Mas ele não é carioca, ele é soteropolitano, como ele mesmo declarou. É lá que eu nasci. Terra dos pais dos seus. Nasceu em que lugar na Bahia? Justamente em 3 de março de 1965, no terreiro de Mãe Menininha do Gantuá, Bairro Vermelho. Roberval Uzeda, ele gostava de ser conhecido como pai Uzeda. Não sei ao certo quando Uzeda passou a ser pai de santo. Na verdade, pessoas até próximas do Uzeda, como o tio dele, Renato, me dizia que ele não era pai de santo coisa nenhuma. Mas o Uzeda fazia isso com muita maestria. Ele se apresentava para o público como pai de santo, como vocês vão ver numa parte de uma entrevista que nós vamos colocar aqui, ele sendo abordado no aeroporto e dando entrevista como sendo um babalorixá na cidade do Rio de Janeiro. E era assim que ele gostava de ser conhecido. Mas o Uzeda fez um feito que eu considero notável. De uma família humilde, de uma comunidade muito pequena na cidade do Rio de Janeiro, a comunidade da Muzema, onde eu durante muito tempo também residi e militei socialmente, o Roberval Uzeda se fez conhecer no Brasil inteiro. Era figura conhecida no Congresso Nacional. Todos da velha guarda conheciam
o pai Uzeda, todos. Aliás, conta-se que em uma determinada eleição, Uzeda fez um jingle, ele construiu um jingle e foi para Brasília e vendeu para os 513 deputados. Ele mudava apenas o número e o nome. Bem, isso é uma história que se conta a respeito da figura do Roberval Uzeda. Mas o que de fato acontecia é que Uzeda não perdia uma oportunidade. O pai Uzeda falou com a ex-presidente Dilma, falou com o ex-presidente Temer, mas ele também falou sobre o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu tenho uma resposta para os inimigos de Bolsonaro. A máscara está caindo. Você vê que estão sendo descobertos hackers que entraram, invadiram a vida de autoridades do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, ministro da Justiça e até do Bolsonaro. Os inimigos de Bolsonaro estão caindo por terra, porque Bolsonaro tem uma coisa que envolve ele, que protege ele, chamada Deus. A primeira prova de que Deus estava do lado do Bolsonaro foi esse atentado, que ele conseguiu escapar. A segunda prova é exatamente agora a previdência que Bolsonaro está tentando levar para cada família. Bolsonaro não é racista, não é preconceituoso. Conta-se que em uma determinada eleição, Uzeda fez um jingle, ele construiu um jingle e foi para Brasília e vendeu para os 513 deputados. Ele mudava apenas o número e o nome. Bem, isso é uma história que se conta a respeito da figura do Roberval Uzeda. Roberval Uzeda fazia campanha para políticos, mas ele também foi candidato. Vamos assistir a uma das participações do candidato Uzeda a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver. Vote Roberval Uzeda, o pai Uzeda, 11024, candidato a deputado estadual, 11024, em defesa da família. Além de previsões para políticos, Roberval Uzeda também dava o seu palpite no mundo do futebol. Ele conseguiu enganar até os 45 do segundo tempo, pois ele se mostrava alvinegro, torcedor do Botafogo na Cidade Maravilhosa, mas no fundo ele gostava mesmo, era da seleção rubro-negra. Vamos ouvir as previsões a respeito do Flamengo que o Roberval Uzeda fez. Basta você observar o sobrenome do técnico do Flamengo, Jesus. O Flamengo vai dar a volta por cima. Eu sou do espiritismo cristão, eu acredito em Jesus Cristo e eu acredito na força maior que é Deus. Pediu ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Flamengo com certeza vai dar a virada. E eu quero então deixar esse espaço com o Brasil Nordeste, a figura do Roberval Uzeda. E por fim, sua irreverência e seu jeito menino de ser vai deixar saudades. Obrigada, Sandro. Olha, e hoje tem cidades fazendo aniversário. Veja, Água Doce do Norte, no Espírito Santo, Bom Jesus de Tocantins, no Pará, e São Francisco do Maranhão, que fica na região do Maranhão. São Francisco do Maranhão é uma região muito bonita lá do estado, vale a pena conhecer. Olha, gente, vamos então conferir o nosso De Olho na Rede? Vou te dar só amor. Olha que Guanabara vai um limãozinho. Baixos Campos. Meu Deus! Mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Errando-se foi a cerca cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzada em barranca. Cadê o ponteado, parceiro? Foi. Você bate. Vamos caindo, que o vagão é louco. Oi. Vai, gordinha. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. A semana está só começando e, claro, a gente segue aqui da nossa redação, atualizando tudo para você ficar sempre bem informado. Obrigada, gente. Ótima noite, bom descanso. Tchau, tchau.